Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, mais uma vez no nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. É um prazer muito grande poder compartilhar com você, nesse momento, esse nosso encontro, esse nosso tempo e esse nosso espaço. Aqui, quando nós entramos em sintonia, nós estamos criando um espaço. E a ideia é de trazer alguns assuntos para as nossas reflexões, e nesse espaço, termos aí condições de podermos sair dele depois mais energizados, muito mais animados, alinhados com os nossos propósitos de crescimento pessoal, de mudança, de superação, de enfrentamento, de crescimento. Então, esse é o nosso grande objetivo, de trazermos aqui as palavras da espiritualidade, que foram ditas, escritas, que foram trazidas para nós através de livros, através da intuição e através daquilo que nós vamos aprendendo, não só em relação à questão de ordem de espiritualidade, mas sim no meu trabalho, por exemplo, como psicólogo e como profissional da área do desenvolvimento de pessoas, onde atuo como mentor, fazendo mentoria, fazendo desenvolvimento e atuando também como psicólogo na área do crescimento. Então, eu percebo que existem muitos desafios na nossa existência e que nós, como espíritos eternos que somos, nós temos, sim, grandes conquistas a serem feitas. E assim nós vamos tocando, sim, nós vamos tocar o barco para conseguir, nós vamos conseguir, nós venceremos, sim, as nossas dificuldades, limitações, a nossa ignorância, nós superaremos as nossas sombras, nós vamos adiante. E aí, para que isso aconteça, nós precisamos ter muita disposição, ânimo, vontade. Não é, as coisas não vêm assim de graça, né? As coisas não acontecem do nada. E para isso nós precisamos sim de dedicação. Não existe uma pílula mágica, né? Gostaria aqui de distribuir para você uma pílula mágica que todos os seus problemas acabaram, né? Então você vai receber agora na sua casa uma pílula que, se você tomar 2 vezes por dia, você resolve todos os seus problemas. Não seria bom isso? Seria maravilhoso. Mas não é assim. Não acontece dessa forma. E já que não acontece assim, vamos exatamente entender, compreender qual que é o nosso caminho. E aí vai uma passagem muito interessante que nós vamos encontrar em Mateus 16, 27, onde ele relata um momento que Jesus estava com os apóstolos. E Jesus tomou de um cálice, dando graças, deu o cálice para os discípulos, dizendo a eles: bebei dele todo. Tem aí para nós refletirmos. Primeiro, o compartilhamento, que Jesus bebe e pede, leva para os apóstolos, os discípulos, beberem junto com ele. E bebei dele todo. Tomai do cálice, daquilo que é o seu conteúdo, daquilo que tem dentro dele, daquilo que o cálice contém. Nós podemos entender que para tudo existe um tempo. Por exemplo, se você vai fazer um bolo, você pegar todos os ingredientes, os melhores ingredientes que você pode comprar, você mistura, faz de acordo com a receita. Você tem uma mão, supondo que você tem uma boa mão para fazer um bolo, você faz a massa, e aí o que precisa depois de fazer a massa? Levar para o forno. Sem forno, não tem bolo. E quando estiver no forno, teve que ficar exatamente no tempo certo. Nem mais, se não queima, nem menos, se não fica cru. O tempo certo. Aí você consegue aproveitar do bolo, comer o bolo e sentir o prazer de comer uma coisa gostosa. Você planta uma árvore.
você joga a semente. Você planta uma muda. Vamos supor que você está plantando um pé de maçã. Você plantou hoje, uma mudinha ali. Amanhã você está colhendo maçã? Não. Você vai comer maçã amanhã se você for comprar na quitanda, lá no mercado, maçã, e você vai comer. Mas, do contrário, se você quiser maçã do pé que você acabou, você vai ter que cuidar, adubar, proteger, se der alguma praga, né, fazer alguma coisa para poder proteger seu pé, cuidar de muita água, para não ter muita água, de muito sol, de muito frio. Então, isso tudo tem que ter cuidado. E cabe a você fazer, para que você um dia coma maçã. E esperar crescer, para esse pé ter condições de dar frutos. É assim que funciona. A nossa vida é do mesmo jeito. Tudo tem um tempo. As dificuldades que eu passo, eu queria que elas se resolvessem hoje. Bom, existem duas coisas interessantes para nós olharmos. Primeiro, será que nós já estamos maduros o suficiente para sair desse problema? Ou nós queremos sair do problema porque incomoda? Se nós tivermos maturidade já para sair desse problema, não tenha dúvida que nós iremos conseguir solucionar o problema. Agora, se eu não tenho maturidade suficiente, eu vou simplesmente querer fugir do problema. E aí vou encontrar problemas parecidos no meu caminho lá na frente. E o que isso significa? Significa, se nós vivemos alguma situação difícil e nós estamos tentando fazer o melhor para a solução, né? E não é ficar ali parado esperando cair do céu a solução de alguma coisa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, de pessoas que estão se mobilizando, trabalhando para fazer o melhor e resolver suas questões. Mesmo assim, não conseguindo, o que é preciso fazer? Continuar. Ah, mas está difícil, já há muito tempo, eu não consigo. Continue. Olha só, busque orientações. Quem sabe alguém de fora pode te trazer uma informação que você não percebeu ainda e que pode ser apenas um gatilho, algum detalhe pequeno para você poder realmente resolver a questão. Então, o que isso significa? Que nós precisamos aprender sobre nós e os problemas que nós enfrentamos. A boa parte dos problemas que nós enfrentamos é criação nossa. Existem situações, por exemplo, inverno. Inverno, eu não criei um inverno, mas se eu passo dificuldade no inverno, é que talvez eu não tenha feito a minha parte, lição de casa, de, por exemplo, construir um lugar quente e acolhedor para eu ficar. Aí, o inverno não é um problema meu, mas eu estou passando frio. Qual que é a minha responsabilidade? De não ter cuidado da proteção do lugar onde eu estou. De não ter, por exemplo, me preocupar, vou fazer uma viagem, né? Eu vou para um lugar quente, mas eu não sei como é que é esse lugar, nem me preocupo em saber como é, e chego lá com roupas pesadas, para um lugar quente, você não vai conseguir viver num lugar quente com roupas pesadas. Ou se você vai para um lugar frio, com roupas leves. Então, nós precisamos ter adequação ao lugar onde nós estamos vivendo. E os problemas, eles estão aí até o momento em que nós conseguirmos amadurecer para eles. Em nós, lógico, em nós, para sabermos lidar com esses problemas, essas situações. Então, a vida nos oferece determinadas condições muito interessantes. Por exemplo, se uma pessoa tem um chefe muito chato e ela está louca para sair do emprego, mas não tem outro para ir, tá? O Brasil está em recessão, se ela pedir a dispensa, provavelmente não encontra outro, e ela, o que ela faz? Ela vai ficar, porque ela precisa do dinheiro, e ela não vê condições de fazer outra coisa. Então, o que é isso? Isso significa que a vida te colocou numa situação de um beco sem saída. Ou você vai, ou você vai. Ou você faz, ou você faz. Você tem que aprender, ou tem que aprender. Não tem outra opção. Aprender o quê? A lidar com uma pessoa chata, por exemplo. Isso é só um exemplo.
né? Pode ser que seja parecido com o que você viva dentro de casa, com os familiares, com amigos, com principalmente os relacionamentos, filhos, pais, e assim vai, né? Colegas de trabalho. Dependendo da situação, você vira as coisas e vai embora. Ah, nossa, esse cara tá chato, eu vou embora, vou me separar dele. Ah, essa mulher tá chata, não aguento mais, vou me separar dela. Se você não procurou aprender com a situação, e se você estiver só fugindo da situação, você vai encontrar um novo chato na frente, uma nova chata na frente. E você não percebeu que você pode ser o chato que está atraindo chatos. Chato atrai chato. Arrogante atrai arrogante. Petulante atrai petulante. Para quê? Para a gente aprender a lidar com aquele petulante, chato, arrogante, para mudar a nós mesmos. E não ficar apontando o dedinho, né? Ah, você é isso, você é aquilo. Muito comum nos relacionamentos. Por que que a gente não olha no outro, ver que o outro é chato, e pergunta para si mesmo, por exemplo, será que eu sou chato e não percebo? Será que eu sou arrogante e não percebo? Será que eu sou petulante e não percebo? Será? Será que você percebe o impacto que você causa nos outros? Muita gente não percebe. Muita gente fala que o problema é o outro. Ah, não, o outro que é chato. Ah, mas é chato pra caramba. E fala isso e fala aquilo. Mas você já se viu? Será que você conseguiria se dar bem com você se você fosse uma outra pessoa? São coisas difíceis. E sorver o conteúdo do cálice, nesse momento, eu traria para a compreensão de que existe um momento oportuno e que se nós não sorvermos exatamente todo o conteúdo de uma experiência, eu não aprendi com ela. Vai faltar, eu não tomei todo o conteúdo, e em outro momento vou ter que terminar de tomar esse conteúdo, de alguma forma. Então, a vida para nós é fantástica, né, nesse sentido. Porque se eu estou numa dinâmica da chatice, por exemplo, estou no campo da chatice. Então, quem que eu vou atrair para mim? Pessoas semelhantes a mim. E aí depois eu fico reclamando, porque o mundo é chato, o mundo é petulante. Então, olha o nosso trabalho, um trabalho bacana para nós fazermos. Ó, vai uma dica, uma sugestão. Observe no outro que te incomoda. O que que esse outro incomoda em você? Isso que te incomoda no outro é seu, não é do outro, é seu. Trabalha isso em você. Vença você. Vença você. Você vai ver que isso já vai mudar totalmente a relação que você tem com essa outra pessoa. E provavelmente essa outra pessoa não vai te incomodar mais. É muito provável isso acontecer. Muito provável. Ah, mas a pessoa chata, ela vai deixar de ser chata? Eu não sei. Mas você vai de ser se você fizer um bom trabalho. Agora, se você fizer um bom trabalho e deixar de ser uma pessoa chata, o outro pode ser, continuar ser chato como sempre foi, mas isso não vai te incomodar mais. Experimente, experimente, isso funciona. E são essas questões que nós precisamos compreender que a vida nos oferece a oportunidade para o nosso crescimento, que nós vamos perceber nos outros e nas situações que nos visitam. Essas são as dicas que a vida nos oferece para que a gente possa crescer. O que que o outro ensina sobre mim? O que que essa situação ensina sobre mim? Nossa, eu estou vivendo uma situação tão difícil, tão pesada. Quem colocou você nessa situação pesada? Se não você mesmo.
Ah, imagina, o que que é isso? Imagina que isso não funciona, isso não é assim, isso é um absurdo, isso é mentira, não funciona. Eu vou dizer para você, se você não aceita isso, a vida vai te mostrar que é exatamente dessa forma, que nós vamos atraindo e somos atraídos pelo nosso campo de energia. E vamos conviver com semelhantes a nós para perceber aquilo que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. Isso é uma estratégia interessantíssima que a vida coloca para nós. Então, ao invés de você ficar criticando os outros, falando sobre os outros, falando da atitude dos outros, que eu conheço pessoas que se reúnem em família para falar dos outros, ao invés de você fazer isso, para com isso. Olha para você. Que quando a gente fala dos outros, em que este outro não está na nossa presença, isso é a maior arrogância que existe. Inconsciência sobre si mesmo, que quando você conversa com pessoas que são afins a você e que acham que são superiores, que estão comentando sobre o outro, que o outro é o problema, e o outro é isso, o outro é aquilo, as pessoas mostram quanto são baixas quando fazem esse tipo de coisa. São iguais, não tem diferença nenhuma. Estão na mesma frequência. Vamos aproveitar, sim, e sorver tudo que estiver no nosso cálice da nossa vida, nosso caminho, para que possamos trabalhar em nós mudanças, transformação, crescimento, alegria de poder viver. Ah, mas a minha vida é muito difícil. Sai dessa, procurando fazer o seu melhor. Existem formas de sair de grandes problemas. De novo, sempre repito, se você não consegue sozinho, busque ajuda. Ninguém sabe tudo. E nós estamos aqui no campo de aprendizado. A matéria é uma escola. A matéria é um hospital, estamos aqui em tratamento, estamos aqui em aprendizado, em crescimento. Vamos dar graças, assim como Jesus deu. Ele deu um gole, deu graças e compartilhou. Então, eu compartilho com você nesse momento. Vamos dar graças. Graças eu dou para a minha vida. Graças eu dou por tudo que existiu de ruim, de difícil, de problemas e de situações muito delicadas, de equívocos fantásticos que eu mesmo cometi na minha vida, mas que foram pontos e degraus importantíssimos para o meu crescimento, para a minha tomada de consciência. Se eu tivesse me cobrando um comportamento de santinho, de bonzinho, de coisas superficiais e aparentes, eu não teria mudado nada. Mas quando a gente aproveita, quando a gente apanha da vida, nós aprendemos muito. Já tomei vários cálices. Eu diria a você, tome os seus com consciência, com sabedoria. Estamos nesse caminho de aprendizado e crescimento. Que o nosso querido amigo Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Sempre temos essa presença, sempre temos essa proteção. E vamos aproveitar para meditar, refletirmos e aproveitar desse nosso espaço, levarmos adiante algo que nos ajude a completarmos as nossas tarefas da vida e a nossa missão, que é vencer a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Estamos juntos e até o nosso próximo encontro.